Esses dias eu estava atendendo uma pessoa e a gente estava conversando, ela estava falando de algumas dificuldades que ela vinha enfrentando, que apesar de ter uma qualificação profissional muito interessante, as coisas não estavam avançando, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho aí de pesquisa, né, de questionamento para entender o que poderia estar acontecendo ali. E até que chegou um momento que eu falei assim, olha, é, qual que é o seu desejo? Qual que é o seu desejo, financeiramente falando, né? E essa pessoa falou assim pra mim, olha, a única coisa que eu quero é ter uma vida tranquila. Só isso. Eu quero ter uma vida tranquila, eu quero poder viajar de vez em quando, quero ter minhas contas em dia. É isso que eu quero. Nada além disso. Eu falei, poxa, tá aí o problema. Tá aí o problema. Como assim tá aí o problema? Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, mas eu chamo isso de maldição do suficiente. Maldição do suficiente. A gente, muitos de nós, né, ouviu muito essa ideia de que, olha, se você tiver só o que comer aí, já tá bom demais. Ou onde dormir e tal, já tá bom demais. Seja grato e tal, que é isso mesmo. E por um lado faz sentido isso, né? Você ser grato e estar feliz, existe uma lógica nesse sentido. Só que é uma linha tênue entre isso e, tipo assim, olha, isso é o que eu quero da vida. Isso é o que eu quero. E especialmente, eu falo por mim, né? Pessoas que tiveram uma instrução religiosa mais estranha, vai ter esse tipo de coisa. Você ouve constantemente, ó, Jesus não tinha nem onde dormir, não sei o que e tal, tal, tal. Você fica ouvindo esse tipo de coisa, parece que então, tipo assim, olha, eu preciso ter aqui o suficiente para pagar minhas continhas, tudo, dar uma casinha aqui, pronto. Só que, qual que é o problema disso? Entra aquele ditado, né? Mire na lua, se você errar, você acerta as estrelas. Quando você tem a maldição do suficiente, o suficiente é a lua. Ou seja, o pagar a conta em dia, o ter a coisa ali, o suficiente, é a lua, ou seja, é o máximo. É o máximo. E não é simples chegar no máximo. Não é simples, você precisa se esforçar muito para chegar no máximo. Entende? Então, quando pegando ainda essa analogia, né, do lua estrela, se o seu máximo é o suficiente, o que é a estrela? É a dificuldade, é a falta. Então, muitas vezes, o seu problema é simplesmente falta de ambição, falta de querer mais. No caso dela, qual que vai ser a forma da gente tratar isso? Na reprogramação dela, vai estar o seguinte: é, por que agora, a gente chegou lá em alguns valores, né? Fala, por que agora é tão grande o seu desejo de fazer 30 mil reais por mês? Por que agora é tão grande? Por que seria maravilhoso você fazer 30 mil reais por mês? Por que é possível? A gente colocou lá uma meta de 10 mil inicialmente. Por que seria maravilhoso você sair de 10 para 30? Entra a técnica da pressuposição, supondo que já chegou nos 10. O que está sendo feito ali? Colocando essa ideia de 30. E claro, para algumas pessoas falar 30, tipo assim, fala, pô, não, teria que ser muito mais. Não. Por isso que é algo individualizado. Né? É para a necessidade de cada pessoa. Então, para o caso dela específico, 30 é o que vai fazer esse efeito que a gente quer hoje. Entende? Então, talvez a sua dificuldade, o que você vem enfrentando hoje, seja simplesmente por falta de ambição. Talvez você quer, mas não quer. Você até fala, não, eu quero ganhar 30, 50, 100 mil por mês. Você até pode falar isso, mas você não quer mesmo. Sabe? Muitas vezes você não quer mesmo, não tem um sentimento, um desejo forte de fazer isso acontecer. E quando você tem isso, como eu expliquei para ela, pode parecer tão bobo, né? Mas é exatamente assim que funciona. Se, por exemplo, a minha ambição é 30,
O 10 é a estrela. Ou seja, eu quero 30, eu estou me empenhando aqui para 30. Pô, as coisas não estão dando muito certo. Beleza, eu cheguei aqui nos 10. Agora, se o meu teto, por exemplo, se a minha ambição for, exemplo, tá? O que eu consigo viver aqui minimamente? 5 mil. Nossa, 5 mil eu consigo viver aqui bem, belezinha e tal. Se o teto for 5 mil, se alguma coisa der errado, 2.500. É assim que as coisas funcionam. E se você sente essa dificuldade, você percebe que você tem isso, eu posso te auxiliar com isso através do método subliminar, onde a gente usa das reprogramações subliminares para criar, nesse caso aqui, criar esse desejo e eliminar, porque se você não tem isso, se você não tem ambição, é porque tem coisa ruim embaixo aí, tem crenças negativas embaixo. Elimina essas crenças, cria o desejo e as coisas acontecem muito mais naturalmente. Se você quer entender os detalhes sobre como funciona essa reprogramação, como funciona o método subliminar, tem um link aqui abaixo com os detalhes. Fez sentido? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você pensa aqui sobre a nossa conversa. E também dá um like no vídeo. E a gente se vê em um próximo vídeo. Um abraço.